Olá, eu sou a Thelma e nesse vídeo eu vou dar sequência ao papo que a gente começou no vídeo anterior, falando de algumas síndromes modernas, algumas ocorrências mais recentes que levam nomes diferentes, sofisticados e que muitas vezes a gente não sabe o que significam, mas a gente até já convivia com elas. E hoje eu vou falar um pouco da síndrome da impostora, e dentro dela a gente tem a síndrome de Shakespeare, principalmente para os escritores, e falar um pouquinho de dating burnout. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem, me seguirem lá no Instagram com os conteúdos mais curtinhos e sempre na descrição dos vídeos eu deixo um link para a newsletter que eu trago todas as semanas, um pouco mais profundo, assuntos ligados a suspense e romance, os dois gêneros que eu mais gosto. E aqui vamos falar de síndromes. E falando da síndrome da impostora, e vocês podem estar se perguntando, não é a síndrome do impostor que você está se referindo? Sim, é a mesma síndrome, mas por que eu coloquei no feminino? Porque ela acontece mais em mulheres. Sim, graças a uma sociedade patriarcal, a gente vai ver essa ocorrência mais frequentemente em mulheres. Então, como que a gente pode entender essa síndrome do impostor, da impostora? Quando a pessoa está tendo mais sucesso, quando ela está sendo reconhecida pelo trabalho dela, ela começa a desacreditar naquilo, ela começa a ficar insegura com esses resultados, ela se sente uma fraude, que algo ali, existe uma impostora ali. E isso tudo começou na década de 1978, no ano de 1978, na década de 70, anos de 1978, quando duas pesquisadoras americanas foram fazer um estudo com profissionais do mercado de trabalho, bem-sucedidas, mulheres, 150 mulheres que atuavam em cargos importantes, à medida que elas ganhavam reconhecimento, respeito e tinham resultados, ou seja, sucesso, esses pensamentos, esses questionamentos de eu mereço isso, eu acho que eu sou uma fraude, começavam a surgir na mesma proporção. Ou seja, provavelmente ela já existia anteriormente, mas na década de 1970 a gente começa a ver um crescimento da mulher na força de trabalho, né? Como força de trabalho na sociedade, atuando, ganhando cargos, ganhando respeito. E esses são os ingredientes para que a gente tenha essa síndrome. E aí é uma questão de autojulgamento, né? De autoconsciência, é uma questão interna da mulher não se sentir adequada, não se sentir merecedora daquele sucesso, daquele cargo. E normalmente esses sentimentos eles surgem quando há um novo desafio, quando há uma mudança de cargo. Então, nas empresas, quando há uma promoção e você precisa fazer uma atividade que você nunca fez, então esse desafio normalmente desperta ou deixa mais exacerbado esse tipo de sentimentos. Se a gente tem uma mudança de carreira, ou seja, você está começando atividades que você desconhece até então, você está numa curva de aprendizado muito inicial, onde tudo é diferente, você também pode mostrar esses sintomas. Da mesma forma, se você é desafiado para algo que você supõe esteja um pouco acima das suas forças. Gente, para quem já trabalhou em empresa,
vai logo perceber que essa é uma constante, porque a filosofia dentro de uma empresa moderna é que você sempre esteja galgando novos cargos. E existe essa curva de aprendizado e toda vez você é desafiado quando você muda para um cargo maior, com mais responsabilidades ou de uma atividade que você nunca desenvolveu ou desenvolveu de forma precária e precisa se aprimorar. Então, essa sensação de desconhecimento, de que preciso aprender, ela é uma constante para quem trabalha numa empresa. Se você é escritor e aí você está começando a sua carreira, ou você mudou de gênero, mudou de qualquer tipo de mudança que te obrigue a enfrentar esses novos desafios, esses sentimentos podem aparecer. E é mais frequente nas mulheres porque é na década de 70 que o mercado de trabalho começa a ganhar mais força feminina nele. E aí esses sentimentos começam a aflorar mais, a gente tem mais mulheres se expondo a isso e mais esse sentimento vai ficar aflorado. E é em virtude dessa sociedade que a gente vive, onde esse patriarcado está muito forte, muito presente, arraigados nos nossos pensamentos. É claro que é de uma forma inconsciente que eles acabam se manifestando. E essa pessoa que tem essa síndrome da impostora, ela acaba se sabotando, ela vai buscar também de forma inconsciente situações onde ela prove aquilo que ela tá acreditando. Ai, eu não consigo, eu sou uma fraude. Ela acaba se colocando muitas vezes em situações que isso parece se provar verdadeiro. É uma autossabotagem. Então tem componentes de insegurança, tem esses componentes sociais que, claro, permearam a nossa educação, a de todas as mulheres, acabam se manifestando dessa forma. Eu aqui usei um texto que eu tirei da psicologia da USP, que estava na internet. Eu deixo a referência na descrição desse vídeo para vocês terem mais informações. E ali eles citam 5 tipos de síndrome do impostor que a gente pode se encaixar, né? Teriam 5 subtipos de síndrome de impostor, de impostores, que a gente pode ou não se identificar. Então, começando pelo perfeccionista, que é aquela pessoa ou aquela mulher que só consegue fazer algo se for 100% perfeito, não pode ter erros. Os erros não são admitidos, principalmente em relação a ela mesma. Então fica difícil você manter esse nível. E aí eu acho que a síndrome de Shakespeare, que acontece mais com quem trabalha com livros, com escritores, nesse ambiente literário, é um pouco disso. Você às vezes se sente demais. Eu acho que a síndrome de Shakespeare está um pouquinho em cada um desses 5 aspectos, desses 5 subtipos. Então você fica buscando a perfeição e você muitas vezes imagina que chegou nela. Algo que não acontece, né? O erro, ele é inerente, tá sempre presente, enfim. Mas sim, temos a perfeccionista. Temos também a super-heroína, que é uma workaholic. E aí, olha só que fator interessante, eu estava até vendo um vídeo sobre esse assunto, mas eu não tinha identificado como esse subtipo da síndrome da impostora. A super-heroína, ela se sente mal se ela está fazendo qualquer outra atividade que não seja trabalhar. Ela tem que estar trabalhando o máximo de tempo possível para se sentir adequada, se sentir bem. Olha que coisa perigosa. O vídeo que eu assisti era de uma booktuber comentando que nesses tempos modernos, se a gente para ler, a gente se sente mal porque
não tô fazendo nada, eu tô lendo. O que seria um conceito bem estranho, não? Você está lendo, é algo bastante importante. Mas para uma workaholic, para super-heroína dessa síndrome, isso aí não é exatamente aceitável. Então a gente tem também a gênia. A gênia é parecida com a perfeccionista, porque tem que também estar acertando tudo, mas o que que ela pega? E ai, eu me identifiquei um pouco com essa, com essa. Ela se intitula a gênia, não exatamente nesses termos, mas o que que ela faz? Ela aprende muito rápido e consegue resolver as coisas com muita rapidez. Já na primeira tentativa ela já consegue. Se isso não acontece, ela fica acabada, porque falhou aí o modelo dela que ela segue normalmente. Pois é. A gente pode até aprender rápido, mas não tem essa loucurinha de tudo a gente ser primeira, né? A competitividade também é uma coisa importante nesses aspectos, né? O que mais que a gente tem? A gente tem a especialista. A especialista, ela tem que ser especialista no assunto. E ela só fica feliz, só fica preenchida se ela, naquele assunto, ela sabe tudo, ela é especialista. E mais uma vez, então, olha a síndrome de Shakespeare aí. Eu escrevo muito bem, eu domino a arte de escrever, eu sou Shakespeare, né? É um pouco disso. Que é um outro aspecto, o reverso aí da medalha, tá dentro da síndrome da impostora, porque no fundo você tá compensando, tentando ser uma grande especialista, você tá compensando essa fraude, esse mal-estar por não se enquadrar no que você espera. Né? Tudo isso está muito no seu campo mental, moldado, é claro, por anos e anos e séculos e tudo de uma sociedade em que você está inserido. Mas é você que não consegue se enquadrar aí. Eu falei que eram 5 tipos, tem a instrumentalista. Ela também está meio presente nas outras, porque é aquela pessoa que não consegue delegar nada, só ela que consegue fazer, ela nunca vai pedir ajuda para nada. Ela tem que descobrir sozinha, ela tem que fazer sozinha e ela não aceita essa ajuda, não se aceita pedindo essa ajuda. Enfim, em todas essas situações são extremos que a pessoa acaba incorporando, buscando nesses atributos, seja na super-heroína, a que faz tudo o tempo todo, a que nunca precisa de ajuda, a que é perfeita, a especialista, todas elas, a que aprende muito rápido, todas elas buscam nesses comportamentos uma compensação para não se sentirem uma fraude. Olha que coisa interessante, né? E o fato de acometer mais as mulheres. Veja, a síndrome da impostora não tá no rol de doenças, não tem um CID para você caracterizar, não tá classificada dentro das prioridades dos patamares lá da Organização Mundial da Saúde, mas como eu disse, ela é muito estudada e vem aí principalmente a partir da década de 1970 crescendo esse conhecimento e você tem acesso a essas informações. Então, gente, tem o link para essa reportagem ou esse texto do Instituto de Psicologia da USP, que traz um pouco mais de informações, mas é claro que é algo que a gente precisa ir conhecendo mais. E é muito importante se a gente, de repente, se vê dentro de um desses modelos, se sente aí uma fraude, não consegue aceitar elogio, sempre tá se questionando, ou vai para o extremo, se sente a especialista em alguma coisa, porque aqui eu sou perfeita.
e ao mesmo tempo você tá encobrindo esse lado que você se sente mais vulnerável. O que é importante nisso tudo? Eu acho que é sempre buscar o aconselhamento de um profissional da área de psicologia, de terapia, Essa seria a minha indicação. A melhor coisa é você ter o apoio de um profissional que possa fazer você trabalhar essas questões. Eu imagino, e não existe, eu não achei uma estatística, nem procurei também uma estatística nesse sentido, mas eu imagino que as mulheres brasileiras, de forma geral, tenham um pouquinho disso sim, porque a gente vive numa sociedade onde o machismo é muito forte, esse lado patriarcal, a gente foi criada nisso. Então, muitas vezes, eu já trabalhei em empresa e você chega numa diretoria onde você é a única mulher, tem 10 homens e você é a única mulher. Tem uma distribuição, e aí eu já trabalhei fora do Brasil, e você chega numa multinacional, você começa a galgar cargos, e você é convidada para ir para uma discussão, que ele chamava de crocodile mouth, porque era um gráfico que abria como se fosse uma boca de um crocodilo, onde quanto maior o cargo, menos mulheres. Na base tem muita mulher trabalhando, mas quando começa a subir o cargo, as mulheres vão desaparecendo. Então vai formando um gráfico, as mulheres desaparecendo e a parte de cima da boca do crocodilo são os homens galgando esses cargos, só eles. E eu acho muito interessante essa discussão, porque a gente foi tentar encontrar as origens do problema, por que as mulheres não estavam nesses cargos? É uma pergunta interessante, né? Quando o CEO é homem, quando toda a diretoria é homem, é formada por homens, tem uma mulher só e tem 20 diretores. É interessante, né? A gente perguntar de onde vem isso. Mas pra gente que na vida prática sofre, porque isso traz um sofrimento, você não se imaginar merecedora daquilo que você está recebendo, do aplauso que você está recebendo, você não se sentir confiante para uma determinada tarefa que você tem capacitação, mas existem aprendizados, você pode demorar um pouco mais para atingir e isso tá certo, todo mundo é assim, não existe o perfeito, existe na cabeça da pessoa, mas na prática não existe. Eu sugiro que se procure um profissional, um terapeuta que possa trabalhar essas questões com você para que você não sofra. Porque olha, tá todo mundo no mesmo barco. E uma terapia ajuda imensamente para ir se soltando dessas amarras criadas por nós mesmos, né? Sim, tem a sociedade, mas no final das contas é você que se prende a esses conceitos e acaba sofrendo. Então busque uma solução com ajuda profissional. É a minha sugestão. E aí eu ia falar de dating burnout, acho que eu tô aqui, me empolguei com a síndrome do impostor, impostora. O dating burnout é algo mais recente, surge com os aplicativos de relacionamento. Esse dating burnout, ele tem a ver com esses aplicativos. É algo online. E aí as pessoas começam, acho que sempre houve um pouco disso, da gente buscar no relacionamento algo que falta pra gente. De fato, a gente precisa se equilibrar e tentar se entender no mundo antes de buscar no outro as soluções, a felicidade, coisas do gênero, né? Mas existe esse conceito de, eu preciso de um namorado, preciso de um marido, eu preciso, né? Enquanto você precisa de fato se conhecer melhor e equilibrar esses sentimentos, né? Ter objetivos de vida, construir questões mais sólidas dentro de você mesmo. Mas a gente transfere isso para os relacionamentos, para os datings, né? Para os encontros.
E a partir do momento que surgem esses aplicativos que facilitam ainda mais essa busca no outro, a gente começa meio que uma corrida maluca muitas vezes para descobrir esse parceiro ideal, essa parceira ideal, seja quem for. E aí, depois de muitas cabeçadas, de muitas burradas, muito encontro que dá errado, você pode sofrer de dating burnout. O burnout, ele surgiu no ambiente empresarial também. São as pessoas que ficam extremamente estressadas com o trabalho e passam a não dormir mais, passam a perder apetite, passam a desenvolver uma série de problemas físicos por causa dessa pressão no trabalho, por causa do estresse excessivo, de cobranças que você faz a você mesmo, que o ambiente também faz, para que você cumpra metas, enfim, você tem o burnout, você queima aí os seus neurônios, você tem um estresse violento, e isso pode acontecer com os seus relacionamentos. Se você tá com muita pressão nisso, se você tá numa corrida muito desesperadora para conseguir um relacionamento nesses aplicativos, o dating burnout pode acontecer com você. Você pode ficar com esse ranço de ter encontros, ranço de falar com as pessoas no aplicativo, ranços de ter um encontro para ver se você pode ou não namorar aquela pessoa, coisas do gênero. Então, ela é muito menos citada, é claro que não está na lista da Organização Mundial da Saúde, muito menos no CID, se você quer uma dispensa de trabalho lá do SUS. Dating burnout não está lá, mas é essa busca pelo equilíbrio. Eu acho que é uma coisa bacana. E também consultar sempre um profissional, um terapeuta, psicólogo, enfim, eu ia começar a tentar vários tipos de terapia aqui, mas a que mais conversa com você, a que for mais conveniente para você, tem várias áreas diferentes que podem te ajudar nisso. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.